Glória a Deus. Irmãos, chegou então o momento da nossa palavra, né? E o Senhor já tinha ministrado no meu coração esse tema, no qual já tem aí 2 semanas que eu venho refletindo sobre isso. E eu quero trazer com muito discernimento essa palavra de hoje, para que nós venhamos aprender. Eu estava refletindo, justamente olhando para esses 2 anos de caminhada e refletindo sobre tudo aquilo que a igreja ela tem passado, ela tem caminhado. E analisando esse mês de fevereiro, nós tivemos uma palavra poderosa da pastora Alessandra, no primeiro domingo do mês, que falou muito sobre a presença de Deus. Depois o Senhor trouxe através da minha vida uma palavra sobre agradecimento, uma arma poderosa que nós temos disponível, que é o agradecimento. Semana passada o pastor Fernando trouxe uma palavra fantástica, que mexeu com cada um de nós. Nós exigimos as mudanças das outras pessoas e deixamos de olhar para nós. O que nós temos que mudar? Essa tem que ser a primeira pergunta. Porque é muito fácil você apontar para as pessoas e falar assim, fulano tem que mudar, o ciclano fala isso, o ciclano faz isso. Mas e nós? Então eu vejo que a igreja ela está tendo o discernimento do Espírito. E a igreja ela tem servido tudo isso para que nós venhamos nos alimentar. Amém? Amém. Quantos estão se alimentando com a palavra de Deus? Amém. Toma posse em nome de Jesus. E antes de entrar nessa palavra, eu achei tão interessante o sermão do pastor Fernando semana passada, que nós temos que olhar para nós. E uma vez um pastor, amigo nosso, ele era de uma cidadezinha pequena, e tinha um senhor nessa igreja, que a palavra era sempre para alguém. A palavra do domingo, da quarta-feira, ô fulano, a palavra foi para você. Aí aquela ministração de, sabe aquela exortamento? Ah, foi para fulano, foi para ciclano. E todo mundo ficava meio que, mas esse homem, a palavra é sempre o outro. Uma bela quarta-feira, teve uma chuva, bem na hora do culto. E só foi o pastor e esse senhor. E o pastor, na hora, ele já falou, eu quero ver o que hoje ele vai falar. E ele ministrou a palavra ali, fez o culto normal, somente os dois. É uma cidadezinha bem pequenininha. E aí acabou o culto, ele foi cumprimentar o irmão. Você sabe o que esse senhor falou? Pastor, essa palavra foi para o senhor, hein? Eu estou contando de forma descontraída, mas é uma realidade. Muitas vezes a gente olha somente para o outro e esquece de falar assim, essa palavra foi para mim. Eu preciso mudar, eu preciso fazer a diferença. Então eu tenho visto que a igreja ela tem colocado alguns temas de forma bem plausível, que o Espírito Santo tem tocado nos nossos corações. E essa noite nós vamos falar então de um tema, tem um ditado que diz assim que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre? Eu acredito que não. Porque quanto mais nós conversamos com as pessoas, mais eu vejo que as pessoas perderam a esperança. Elas perderam a esperança num país melhor, elas perderam a esperança numa política melhor, elas perderam a esperança no seu trabalho, na sua casa, enfim, elas perderam a esperança principalmente em Deus. Então eu entendo que esse ditado popular, que a esperança é a última que morre, não é verdade. Existe um estudo, eu não me lembro agora se é no país de Gales ou se é em Londres,
que disse que até 2035 é a previsão máxima. Eu acho que até não vai isso. Mas que até 2035 haverá uma nova, isso o estudo dizendo, haverá uma nova pandemia. Mas não é uma pandemia viral. É uma pandemia de depressão, de ansiedade. De cada 10 pessoas, 9 vão estar passando por problemas ligados à depressão, à ansiedade, problemas na mente. E isso tudo leva à falta de esperança. Quando a pessoa já perde as expectativas, ela perde o desejo, o brilho dos olhos já não existe mais. Isso faz com que as pessoas venham perder a esperança. Então o tema de hoje é falar sobre esperança. É o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e diz assim para mim, disse para mim: diga ao meu povo, há esperança. Há esperança viva. E nós vamos tratar sobre esse tema, sobre essa palavra que é uma junção de duas palavras. Esperança tem a junção de espera a herança. Esperança. O que é esperar? Muitas vezes nós ministramos na vida de muitas pessoas, olhamos aqui na Bíblia, e sempre está dizendo assim para nós, esperar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. E o esperar no Senhor, muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Eu vou esperar no Senhor, eu não vou fazer mais nada. Não. O esperar no Senhor é descansar no Senhor. O esperar no Senhor é nós fazermos a nossa parte natural e o sobrenatural, Deus faz. Isso é descansar. Então é a junção da palavra esperar a herança. O que é herança? Herança é algo que é já seu por direito. Quando você tem uma herança para receber, é algo que já é seu por direito. E no tempo certo, na hora certa, você vai receber a sua herança. Então hoje nós vamos falar sobre esperança. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. Aleluia. Isaías, capítulo 40, em nome de Jesus. Gabi. Amém? Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 25. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Versículo 25 de Isaías 40 diz assim: é o próprio Senhor falando. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Agora grave esse 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Glória a Deus, irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós lemos a Tua palavra viva. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre as portas e as comportas do céu e derrama sobre as nossas vidas todo o entendimento, Papai. Usa minha vida com toda a autoridade do céu. E que as minhas palavras, Senhor, sejam como flecha no coração do Teu povo. Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação de que cada um de nós, precisamos para as nossas vidas. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre esperança. E o texto acabou de falar para nós que aqueles que esperam no Senhor, é aonde nós temos que esperar. É aonde que nós temos que buscar. Porém, vão acontecer lutas, vai aparecer problemas, vai aparecer decepções, frustrações, traições. O próprio Senhor Jesus disse para nós: nesse mundo terás aflições. Então nós vamos passar por isso. Mas isso é algo que faz com que nós venhamos, muitas vezes, perder a nossa esperança. Quando nós estamos passando por luta, passando por prova, muitas vezes frustrado, decepcionado, isso acaba fazendo com que eu e você venhamos perder a esperança. É o que nós encontramos muito aí fora. Pessoas com altas capacidades, sem esperança. Porque passaram por luta, por provações, por decepções. E muitas vezes, quando nós passamos por isso, isso acaba fazendo com que nós venhamos perder a nossa esperança. E quando nós perdemos a nossa esperança, automaticamente nós perdemos a nossa fé. É automático, irmãos. Perdemos a esperança. A nossa fé, ela começa também a perder a sua força. E aí nós já esquecemos tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Todas as promessas que o Senhor tem feito para a minha vida e para a tua vida. Quando nós perdemos a esperança, nós esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós esquecemos as promessas de Deus, nós começamos a retroceder. Nós começamos a voltar para trás. Nós começamos a voltar aos velhos hábitos. Nós começamos a, de uma forma sobrenatural, recuar. Voltar a quem nós éramos. Por quê? Porque nós perdemos a esperança. Porque nós já não temos mais uma expectativa, uma esperança, uma fé. E ao recuarmos, nós saímos do propósito de Deus. Quando eu e você, nós perdemos a esperança e a gente recua, automaticamente nós vamos saindo do propósito de Deus. Lembra do povo hebreu saindo do Egito? O povo clamou ao Senhor: nós queremos um libertador, nós não aguentamos mais isso daqui. E o Senhor disse o seguinte: tá bom, levantou um libertador para lutar contra a maior nação da época, ou uma das maiores. E o Senhor ainda disse: levantei um líder. E agora eu vou tirar vocês daqui e vou levar para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. O Senhor fez uma promessa. Mas toda vez que aparecia um problema,
Toda vez que aparecia uma adversidade, o que o povo falava para Moisés? Por que não nos deixou lá no Egito? Toda vez que eles perdiam a esperança, o que eles queriam fazer? Voltar para trás. Por que você não nos deixou lá no Egito? Nós éramos escravos lá, mas pelo menos a gente estava lá. Chegaram até a armar uma situação para voltar para o Egito. É isso que acontece quando nós perdemos a esperança. Esse povo que tinha uma promessa de ir para uma terra prometida que mana leite e mel, ao perder a esperança, eles queriam recuar. Vamos olhar para a vida de Pedro? Jesus encontra Pedro pela primeira vez na praia. E depois de uma noite frustrada de pesca, não pegou nada, pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus entra no barco, fala: Pedro, lança a rede. E ele lança a rede, e ele pegou tanto peixe, que ele teve que chamar um outro barco para ajudar de tanto peixe. E aí quando Jesus sai ali do barco, o que ele diz para Pedro? Pedro, agora você é um pescador de homens. Eu tenho uma promessa para você, Pedro. Agora você é um pescador de homens. Mas quando Jesus é crucificado, morto e sepultado, qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Pegar o seu barco e voltar a pescar. Por quê? Porque ele se decepcionou. Porque ele frustrou. Porque ele perdeu a esperança. Ele saiu do propósito e voltou para trás. Assim é comigo e com você. Se nós perdemos a nossa esperança, automaticamente nós começamos a voltar para trás, a regredir e saímos do propósito, da promessa de Deus. Então nós temos que, de fato, analisar isso com um olhar perito. Porque eu e você, nós temos que ser alimentados pelo Espírito Santo. Não podemos recuar. Não podemos retroceder. Os dois discípulos a caminho de Emaús. Veja bem, os dois discípulos andaram com Jesus, viram Jesus pregar, viram os milagres de Jesus. Mas quando Jesus é crucificado, morto e sepultado, qual é a primeira coisa que eles fazem? Saem de Jerusalém e vão para Emaús. Mas Jesus tinha dito: no terceiro dia eu vou voltar. Aonde Jesus ia aparecer? Em Jerusalém. Mas eles saíram do propósito. Por quê? Porque eles se decepcionaram. Perderam a esperança. Aqueles no qual ele depositava a esperança morreu na cruz. E automaticamente, o que eles fazem? Acabou, vamos voltar para Emaús. O próprio Jesus aparece no caminho para eles. Enquanto eles estão voltando para Emaús, o próprio Jesus aparece para eles. E Jesus chega para eles e diz assim: o que vocês estão falando? O que aconteceu? Quais são as novidades? Cleopas, um deles, fala assim: como assim? Você é o único visitante que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Ah, não é possível. Muitas vezes eu e você fazemos isso com Jesus. A gente olha para a Bíblia e nós muitas vezes crucificamos aquelas pessoas, mas muitas vezes eu e você fazemos isso com Jesus. Olhamos para Jesus e falamos para ele: Jesus, o Senhor não está vendo? Você é o único que não está vendo porque o que eu estou passando. O que aconteceu comigo, você não está vendo, Jesus. Assim Cleopas falou para Jesus: como você não sabe? Você é o único visitante que não sabe o que aconteceu. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, sabe o que Jesus fala? Que coisa aconteceu? Ainda bem que não é Deus, né?
Ainda bem que nós não temos o poder, né? Jesus ainda fala assim: que coisas aconteceram? Conta para mim. E olha só, como eles contam a história. 2 discípulos que andaram com Jesus. Sabe o que eles contam lá em Lucas 24? Eles dizem assim, versículo 19: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Pronto, Jesus já não é mais Cristo. Era chamado de Jesus Cristo. Aqui, ó, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Pronto, ele perdeu Cristo. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do todo o povo. Ou seja, ele já não era mais Messias, ele se tornou um profeta. São pessoas que perderam a esperança, e elas já começam a enxergar Jesus como Jesus que nasceu em Nazaré. Jesus que foi somente um profeta, já não é mais o Messias, já não é mais o enviado, já não é mais o Filho de Deus. E eles seguem dizendo: o chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram e condenaram à morte, e o crucificou. Ou seja, aquilo que nós depositávamos a esperança não tem mais, acabou, findou. Aquilo que eu achei que era, não é. O homem tem mais poder. Os sacerdotes, os mestres da lei, pegaram ele, crucificaram, acabou. Versículo 21, eles ainda continuam dizendo: e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Irmãos, isso aqui é um diálogo de quem perdeu a esperança. E eu converso com muitas pessoas, e é o que eu mais vejo. As pessoas, elas perderam a esperança de tal ponto que quando você fala de Jesus Cristo, às vezes a pessoa não fala, mas no olhar você entende. Ah, vem falar de Bíblia. Aquele que não falha, aquele que não mente, aquele que vive para todos sempre. Mas quando você vai falar, a pessoa está tão sem esperança, que ela dá um passo para trás. Assim como esses 2 discípulos, contando uma história no qual eles estavam decepcionados e que a esperança deles tinham ido embora. Irmãos, quando nós perdemos a esperança em Jesus, nós ficamos cegos. Literalmente, os nossos olhos ficam vendados e nós não conseguimos mais enxergar mais nada. Quando a nossa esperança vai embora, nós focamos somente no problema. É como se nós ficássemos cegos. Certa vez chegou uma viúva para o profeta Eliseu. Isso está lá no livro de 2 Reis. Uma viúva chegou para o profeta Eliseu e disse assim: profeta, o meu marido, um dos seus discípulos, temente a Deus, morreu. E os cobradores estão querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Ela tinha perdido toda a esperança. E ainda chega para o profeta e diz assim: um dos teus discípulos, no qual ele tinha um temor a Deus, mas ele deixou uma dívida. E agora estão querendo cobrar a dívida, levar os 2 moços embora. Aí o profeta responde assim: como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. Aí ela responde assim: a tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Olha o que ela responde: a tua serva não tem nada. É uma pessoa decepcionada, é uma pessoa que perdeu a esperança. A tua serva não tem nada, apenas uma vasilha de azeite.
Ela estava tão sem esperança, que a fé dela estava tão fraca, que o pouco que ela tinha se tornou em nada. A tua serva não tem nada. Não é o que eu vejo. Quem conhece a história vai entender. Esse eu não tenho nada é a visão dela, uma visão de quem está sem esperança. Mas numa visão de quem tem esperança, iria dizer o seguinte: ei filha, peraí. Primeiro, que você está viva. Segundo, que você está com saúde. Terceiro, você tem uma casa. Quarto, você tem filhos. Quinto, você tem vizinhos. Sexto, você tem vasilha. Você tem uma vasilha cheia. E o principal, você tem um Deus que não desampara. Você tem um Deus que não te desampara jamais. Ou seja, ela não tinha nada? Não, ela tinha tudo. Mas a falta de esperança muitas vezes faz com que eu e você venhamos olhar para aquilo que nós temos e questionar a Deus e dizer assim: eu não tenho nada. Assim como essa mulher, ela disse para o profeta: eu não tenho nada, mas ela tinha tudo. Porque Deus transforma o nada em tudo. Aquilo que é pouco, aos nossos olhos, é muito para Deus. Então eu vejo que tem pessoas que não podem, muitas vezes, passar por uma crise, que elas perdem a esperança de vez. Não pode passar um vento que elas perdem a esperança. É por isso que nós iniciamos essa palavra dizendo assim: a esperança é a última que morre? Não. Tem muitas pessoas andando já sem esperança. Mas elas andam sem esperança, sabe por quê? Porque os olhos estão focados no lugar errado. Quando nós perdemos a esperança, os nossos olhos ficam focados no lugar errado. Tire os olhos do que é natural e coloque os olhos no sobrenatural de Deus. Tire os olhos do natural, tire os olhos da força do seu braço, do seu entendimento, daquilo que é uma lógica. Para Deus não tem lógica. Tem lógica para milagre? Não existe. Então nós precisamos tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. Lá no Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Versículo 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, essa noite o Senhor está dizendo assim: o meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Há esperança. Há esperança viva. Não desanime. Não caia na cilada do inimigo. O inimigo está fazendo a parte dele, bem feita, ele está trabalhando. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele está fazendo isso. Porém, nós não estamos fazendo a nossa parte, que é resisti-lo. E saber que o nosso Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos fixar os nossos olhos para o sobrenatural. Tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Assim como o próprio Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, ele olha Jesus e fala: Jesus, então que eu vá ir contigo. Jesus falou assim: vem, mano, cola aí. E quando Pedro ele desce do barco, enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto os olhos deles estão fixos em Jesus, ele consegue andar sobre as águas. Mas bastou ele tirar os olhos por um segundo, olhar para as ondas, olhar para o vento. Isso se chama, sabe o que, irmãos? Distrações. As distrações têm tirado
muitas pessoas do centro da vontade de Deus. E quando ele olha para o vento, ele olha para as ondas, o que começa a acontecer? Pedro começa a afundar. É por isso que os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Precisamos olhar com os olhos da fé, para termos esperança, para entender que há um Deus que cuida de nós, há um Deus sentado no seu trono, e Ele não perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. Então eu não sei, de repente, a luta que você tem passado, porque muitas vezes nós vemos as lutas externas, mas nós não vemos a luta interna. Muitas vezes eu posso até conhecer alguns aqui as lutas que passam, externa, mas e a interna? Só você sabe, só você e Deus. E muitas vezes nessa luta interna, pode ser que você já tenha perdido a esperança, mas o Senhor hoje está dizendo aqui, não perca a esperança em mim. Não perca a esperança em mim. Fixe os seus olhos em mim. Amém? Os nossos olhos precisam estar em Jesus, autor e consumador. Os teus olhos não podem estar no pastor. Os teus olhos não podem estar no teu patrão. Os teus olhos não podem estar em uma pessoa que de repente você tem um carinho, você tem um... Os teus olhos não podem estar em humanos, mas os nossos olhos precisam estar em Deus. Por quê? Porque o humano, uma hora ou outra, ele vai te decepcionar. Uma hora ou outra, ele vai te decepcionar. Nós somos falhos. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Talvez Ele não venha fazer aquilo que você quer, mas o que Ele fizer é o melhor para você. Então nós precisamos, irmãos, olhar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Certa vez, o profeta Eliseu estava na sua casa. E o rei da Síria cercou não só a casa de Eliseu, mas ele cercou a cidade. Porque o rei da Síria queria pegar o profeta Eliseu. E a hora que o seu ajudante saiu para fora, abriu a porta, se deparou com aquele exército gigantesco. Automaticamente ele falou assim, lascou. Irmãos, muitas vezes eu e você somos assim. Nós olhamos para a situação que nós estamos passando e nós não vemos saída, como este jovem não viu a saída. Ele olhou para fora e ele viu o exército não só cercando a casa, mas cercando a cidade. Cavalos, carros, armas. Automaticamente ele perdeu a esperança. Assim é eu e você muitas vezes em determinadas situações em que nós não vemos a saída. Pelo contrário, nós vemos que não tem saída. Mas aí o profeta Eliseu, um homem de Deus, disse assim, ei rapaz, vem aqui. Deixa eu contar um segredinho para você. E aí ele diz assim, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que Eliseu orou e disse assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso que nós não podemos perder a nossa esperança, a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele está cuidando de cada um de nós. A situação pode ser adversa, pode ser impossível para nós, mas o nosso Deus é um Deus que não conhece a palavra impossível.
Eu não sei, irmãos, qual é a tua luta, mas o Senhor está dizendo aqui essa noite, o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como está lá em Salmos 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegre-se no Senhor, alegre-se em Jesus. Irmãos, o problema não é a mulher ser estéril. O problema não é esse. O problema é se essa mulher, em algum momento, desistir de crer no milagre. O problema não é ela ser estéril, mas o problema é se ela desistir de confiar em Deus que um dia ela pode ser mãe. Perder a esperança no Criador de todas as coisas. Esse é o problema que muitas vezes eu e você passamos. Nós temos as nossas limitações humanas, isso é fato. Mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. E Ele pode fazer todas as coisas. Quantas mulheres estéril que nós conhecemos na Bíblia e que veio dar à luz. Ana era uma delas. Ela não poderia dar à luz. Inclusive, a sua rival Penina tirava sarro, zombava dela, ao ponto que ela falou assim: eu preciso recorrer ao Senhor dos Senhores. E ela orou tanto, ela não perdeu a esperança, ela orou tanto ao Senhor, que o próprio pastor dela achou que ela estava bêbada. De tanto que ela orava, que ela clamava, que ela pedia, veio o profeta Samuel. Então nós temos que crer e saber que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Mas não só na teoria, nós temos que ir para a prática. Nós temos que olhar para essas histórias e relembrar disso para que nós venhamos ter esperança. Assim como Jeremias, um profeta de Deus, profetizou por muitos anos, ele estava decepcionado, porque Deus usava muito ele, só que o povo não escutava ele. E na pior fase da sua vida, ele escreve o livro de Lamentações. E sabe o que ele escreve em Lamentações 3:21? Trago à memória tudo aquilo que me dá esperança. Assim eu e você, nós temos que fazer isso, irmãos. Traga à sua memória tudo aquilo que te dá esperança, tudo aquilo que pode fazer com que você venha voltar a ter esperança e fé. Eu creio que cada um de vocês já passou por algum momento em que você olhou e falou assim: foi Deus que fez. Só pode ter sido o Senhor. É isso, esses momentos que nós temos que colocar como objetivo na nossa vida e olhar para esses momentos, que são momentos que vão trazer de volta a nossa memória e, consequentemente, trazer a esperança em Deus. Irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Nós somos de carne e osso. E muitas vezes a carne ela grita. Muitas vezes nós somos fracos. O Senhor é a nossa força. Só que eu preciso falar que muitas vezes Deus, Ele não nos livra dos problemas. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Troque o dos pelo nos. Ele não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Olha a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens de Deus, que Nabucodonosor falou assim: ou vocês se curvam, ou eu vou lançar na fornalha. E eles falaram: então lança, porque nós não vamos se curvar.
e aqueceram a fornalha e lançaram eles. E eu vejo que Deus não livrou eles da fornalha, mas na fornalha. Assim como o seu amigo Daniel, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem de Deus usado pelo Senhor, não foi lançado na cova dos leões. Ou seja, Deus não livrou ele de lançá-lo na cova, mas livrou ele na cova. Davi, ele teve que enfrentar Golias. Deus permitiu que houvesse a luta. Deus não livrou ele da luta, mas livrou na luta. E ali foi um ponto fundamental para Davi. Ali foi o ponto em que virou a chave para ele. Ali foi a promoção de Davi. E muitas vezes eu e você olhamos o gigante e falamos assim: Senhor, tira o gigante. E o Senhor está dizendo para nós assim: ei, não perca a esperança, luta com ele. É eu que sou contigo. Não vai pela força do teu braço, não vai pelo teu entendimento, mas é eu que estou contigo. Enfrente esse gigante, que esse gigante é a promoção, para que você venha subir de nível, para que eu venha entregar isso na tua vida. Não perca a sua esperança, não perca o seu foco. Oh, Lamaná Soricanta. O Senhor me trouxe para falar sobre esperança, irmãos. E eu confesso que essa semana foi uma das piores semanas da minha vida. E eu vou abrir meu coração aqui no púlpito. A Daiane está me assistindo, nem ela sabe. A doutora Júlia acompanhou. Na terça-feira, ela me liga e fala assim: eu estou com dor. E o médico mandou eu para o hospital. E eu me senti impossibilitado, porque eu estava em Jandaia e bem na hora caiu um mundo d'água. E eu lá naquela empresa agoniado, eu falei: meu Deus do céu. Enfim, vim correndo para cá. Quando eu cheguei aqui, ela já estava sendo medicada. Já tinha feito os exames. Aí a doutora Júlia foi lá conversar comigo e me mostrou o exame. E eu olhei nos olhinhos dela. E eu vi a preocupação que ela estava. E ela me mostrou, ela falou: tá vendo aqui, ó. Aqui parece que é uma infecção, assim, assim. Eu acho que eu escutei só essa parte. E naquele momento, irmãos, assim, passa a sua vida, assim, sabe, tudo que pode acontecer, e é fração de segundos. E eu sentei na cadeira, quase até caí da cadeira, a cadeira ruim também. Mas eu sentei ali, respirei, falei: Senhor, me ajuda. E aí eu entrei para dentro. Aí eu já vi a Daiane chorando. Aí nessa hora você tem que arrancar força, não sei da onde. Eu falo: calma, vai dar tudo certo. Enfim. Na quarta-feira o médico falou assim: vai ter que abrir de novo. E aquilo passa novamente um filme. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque se é de fato isso que está acontecendo, é muito perigoso. Se há uma infecção, isso pode ir para o sangue, aí você já começa. E aí eu olhava para a Gabi, olhava para o Léo, olhava para casa, pensava na igreja, eu falava: meu Pai amado, é só o Senhor. Livra eu disso, Senhor. Tira eu dessa. Não deixa eu entrar na cova, não. Mas Ele não me livrou da cova. Ela teve que fazer a cirurgia. Ela teve que abrir de novo. Ela teve que entrar no centro cirúrgico. Nós tivemos que passar todos os procedimentos. A doutora Júlia está aqui.
Uma bênção de Deus. Glória a Deus pela tua vida, porque o tanto que você nos ajudou. Você, o doutor André, a Rose não está aqui hoje, né? E ela passou de novo pelo centro cirúrgico, abriu. E aquela ansiedade, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas para a honra e glória do Senhor, não tinha pulso. Não se achou o que era para achar. Para a honra e glória do Senhor, não tinha nada daquilo que nós pensávamos. Porque eu creio que o Senhor fez um milagre. Eu creio, irmãos, pode vir falar o que quiser, eu creio, eu sei o que nós vimos. Ali aconteceu um milagre. Mas Deus não me livrou de passar por esse problema, Deus não livrou a Daiane de passar por isso. Mas em nenhum momento nós perdemos a esperança. E eu estou aqui diante de Deus, falando isso para vocês. A todo momento, o coração partido, o coração triste. Mas eu falei, Senhor, eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor está comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Só segura na minha mão e me mantém firme. É isso que eu vim trazer essa noite, irmãos. Não perca a esperança em Deus. Não ache que Deus vai tirar da sua frente todos os problemas, todos os obstáculos, todos os gigantes. Não, Ele vai permitir que fique. Para que você venha passar e venha desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Para que eu e você venhamos contar o milagre de Deus. Venhamos contar como Deus é bom, como Deus é fiel. Irmãos, poderia ter acontecido qualquer coisa. Mas eu estava agarrado em Deus e falei, Senhor, seja feito a tua vontade. Porque eu não perdi a esperança no Senhor. Não foi um hospital, não foi uma nova cirurgia que fez com que eu viesse a retroceder, não. Vamos passar junto. O Senhor não desampara. Pelo contrário, lá em Romanos, o nosso irmão Paulo, ele nos ensina que nós temos que gloriarmos nas tribulações. Sabe o que é tribulações? É aqueles momentos difíceis, que você tem que passar por uma cirurgia de novo, que você tem que passar por um desemprego, que você tem que passar por um aperto financeiro, uma decepção, uma frustração, uma traição. Nós temos que glorificar a Deus em todos os momentos. Por quê? Porque a tribulação, sabe o que ela produz? Ela produz perseverança. Quando nós gloriamos a Deus e não perdemos a esperança, nós passamos pelas tribulações, confiando em Deus. E isso gera em nós perseverança. E a perseverança gera um novo caráter. Um caráter aprovado por Deus. E o caráter aprovado por Deus gera em nós esperança. E a Bíblia continua dizendo que a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque ela vem de Deus. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Irmãos, não perca a esperança. Não perca a esperança em Cristo Jesus. Não perca a esperança em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele é um Deus que não desampara. Ele é um Deus que não sai da tua presença. Ele está sempre conosco, em todos os lugares. Seja lugares bons, seja lugares ruins. Mas Ele está conosco. E eu quero finalizar. O grupo de louvor pode subir aqui, por favor. O dia que você estiver desanimado, o dia que você estiver triste, o dia que você perder a esperança, brigue com os seus pensamentos. Brigue com a sua mente. Mas como? Eu te digo, traga à luz
tudo aquilo que Jesus já fez por você. Traga à sua memória, traga à luz tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra do milagre que você já viveu. Lembra de tudo que Ele fez de bom para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que você conhece. Isso é trazer luz. Nós só estamos vivos. É por Ele. Porque Ele é fiel. Nenhuma palavra do Senhor vai voltar vazia para Ele. Até cumprir o seu propósito. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então levanta. Não desanima. Não perca a esperança. Tem uma coisa que destrói o desânimo, sabe o que é? Uma fé inabalável. Uma fé inabalável, ela destrói qualquer desânimo. Se tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente, é a viva esperança que nós temos em Jesus. É a viva esperança que eu e você temos no Senhor Jesus. Se tem alguma coisa que o desânimo não consegue compreender, a fé de alguém que ama Jesus. A fé de alguém que ama Jesus e não perde a esperança nele. Que independente da circunstância, independente do que está vivendo, independente do que está passando, Senhor, eu te amo. E eu sei que o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu sei que Tu está no controle. E o Senhor não desampara. Irmãos, eu quero encerrar trazendo para nós o Salmo 42, 11. E esse salmo você vai falar para você mesmo o dia que você estiver desanimado. O dia que você de repente perceber que você está perdendo a esperança. O dia que você perceber que não está tão bem. Você vai olhar para esse Salmo 42, 11 e vai dizer assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Irmãos, não percam a esperança. O inimigo tem trabalhado. O inimigo tem feito armadilhas, criado distrações, para que nós venhamos perder a nossa esperança, perder a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Mas essa noite o Senhor está dizendo aqui: há esperança. Há esperança por aquilo que você está passando. De repente o Senhor não vai fazer aquilo que você imagina, ou que você queira, mas Ele vai fazer o melhor. Não se preocupe em achar que de repente Deus não está te vendo, ou que Deus esqueceu de você. Não, Ele está cuidando, Ele está te vendo, Ele está te acompanhando. E essa noite Ele trouxe essa palavra para nós: continue a confiar,
Deposite a sua confiança naquele que é digno de toda a confiança. Deposite a tua confiança e a tua esperança no autor e consumador, porque Ele é fiel. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo do Senhor, soberano Deus e eterno Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que nós ministramos a sua palavra, e a sua palavra ela veio de encontro com os nossos corações. Senhor, a tua palavra foi direta e reta. Nós não venhamos perder a esperança, mas que continuamos a crer no Senhor, mesmo que a situação esteja impossível para nós. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela vida de cada um aqui essa noite. Eu oro, Senhor, por cada um que está assistindo essa live, ou que vai assistir esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, Pai, sobre a vida de cada um. Toca na mente, Espírito Santo, e vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo pensamento ruim, todo pensamento das trevas, tudo aquilo que o inimigo tem distorcido, vai tirando, Senhor Jesus, e vai queimando todos esses pensamentos do mal. Mas encha os teus filhos agora, derrama do céu, Pai, o teu cálice sobre a cabeça de cada um, e faz com que o seu cálice venha transbordar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama do teu amor, derrama, Senhor, da tua unção, derrama da tua misericórdia, da tua graça. Ah, Espírito Santo de Deus, renova as forças dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, venha trazer à memória tudo aquilo que traz esperança, e que eles venham, papai, relembrar de todos os milagres e da graça maravilhosa de Deus sobre a vida de cada um. Senhor, essa noite nós estamos aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor, não só por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é tudo para nós. Nós somos o do Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, vai abençoando. Vai abençoando cada um aqui essa noite. Vai trazendo alegria no coração deles. Vai arrancando toda a tristeza, vai arrancando toda a amargura, vai tirando, Senhor, toda a decepção, toda a frustração, mas vai enchendo de alegria, vai enchendo de amor, vai enchendo de compaixão. Lavassore canta, lavanos. Deus abençoe cada família aqui, cada lar. Nós oramos pela vida, pelas famílias dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que as tuas mãos poderosas alcançam os nossos familiares. Nós pedimos ao Senhor, envia anjos na nossa casa, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Faça uma limpeza espiritual. Limpa os nossos lares e derrama sobre o teu povo, Senhor, as mais ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Lavassure canta, lavarás. Irmãos, nós vamos cantar mais um refrão. E o Senhor está dizendo aqui para mim essa noite que tem pessoas aqui que haviam perdido a esperança, já estavam entregues, como diz, já estavam no automático. Mas eu vejo anjos do Senhor aqui passeando sobre a igreja. Eu vejo anjos do Senhor passeando sobre a igreja. E
nós vamos cantar mais um refrão, porque o Senhor está dando essa direção. E enquanto nós vamos cantando esse refrão, os anjos do Senhor estão passando nos corredores agora. Apresente a tua causa diante do Senhor. Fala: Senhor, eu perdi a esperança nisso. Eu estou passando por isso. É a hora de você entregar ao Senhor. Vamos cantar mais um refrão. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o Senhor recolheu cada pedido de oração aqui essa noite. Eu tenho a certeza que o Senhor recebeu no seu trono todos os pedidos aqui de oração. Por isso, papai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre o teu povo e os abençoa em nome de Jesus Cristo. E os abençoa em nome de Jesus Cristo. E os abençoa em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe as suas casas, abençoe as suas famílias. Vai derramando, Senhor, da tua graça, da tua bênção, da tua unção sobre o teu povo. E aonde eles colocarem os pés, aonde eles colocarem as mãos, aonde eles estiverem, a presença do Senhor é na vida deles. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que todos venham ter uma semana abençoada. Eu declaro em nome de Jesus que você venha ter uma semana com excelentes notícias. Eu declaro em nome de Jesus que a tua semana seja uma semana espetacular na presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te sustente para que você possa avançar, para que você possa caminhar, para que você possa progredir segundo o propósito de Deus. E aonde você colocar os pés, o Senhor dê por herança. E que aonde você colocar os pés, as pessoas venham ver a luz do Senhor resplandecer sobre a tua vida. Seja bênção aonde você estiver. Seja um profeta de Deus aonde você estiver. Seja um enviado do Senhor aonde você estiver. Assim eu declaro que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.